Olá, gente, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Até aqui observamos que Paulo utiliza a expressão os dons de curar e percebemos que Deus jamais ficou preso ao único método para realizar uma cura. Agora surge outra pergunta igualmente importante. Por que Deus concede os dons de curar? Será que o objetivo é destacar determinadas pessoas? Será que esses dons foram concedidos para construir grandes ministérios em torno de homens? Será que Deus deseja que o foco esteja naquele que ministra? Ou será que existe um propósito muito maior? Antes de respondermos, façamos outra pergunta. Quando lemos os evangelhos, para onde Jesus sempre direcionava a atenção das pessoas? Para si mesmo? Para os milagres? Ou para o Pai? Observe atentamente. Depois de realizar inúmeros milagres, Jesus frequentemente recomendava às pessoas que não divulgassem aquilo que havia acontecido, porque alguém que desejasse fama faria isso. Será que Jesus estava preocupado em construir uma reputação baseada nos milagres? Ou seu objetivo sempre foi outro? Perceba que, durante todo o seu ministério, os milagres nunca foram um espetáculo, mas eles sempre apontavam para algo muito maior, pois apontavam para o reino de Deus e os dons nunca tiveram o homem como centro. Ao estudarmos 1 Coríntios capítulo 12, encontramos um princípio que precisa acompanhar toda a compreensão dos dons espirituais. Paulo escreve: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Observe essa expressão, para o que for útil. Útil para quem? Para aquele que recebeu o dom? Ou para aqueles que serão alcançados por meio dele? Será que Deus distribuiu dons para exaltar indivíduos ou para beneficiar o corpo de Cristo? Antes de respondermos, lembremos de outro princípio que já estudamos, onde os dons são manifestações do Espírito Santo e eles não pertencem ao homem. O homem é apenas um instrumento e quem manifesta é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem distribui é o Espírito Santo. Quem decide quando operar é o Espírito Santo. E quem recebe toda a glória é Deus. Esse princípio muda completamente a maneira de enxergarmos os dons, pois o foco deixa de ser instrumento. O foco passa a ser aquele que utiliza o instrumento, e o instrumento nunca deve chamar mais atenção do que Deus. Observe um detalhe presente em praticamente todos os grandes homens de Deus, como José, Daniel, Pedro e Paulo, onde todos foram usados poderosamente pelo Senhor, mas nenhum deles procurou atrair a glória para si. Pense em José, que depois de interpretar os sonhos de Faraó, poderia ter impressionado toda a corte egípcia. Entretanto, antes mesmo de apresentar a interpretação, declarou: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 16. Observe essa resposta, pois José poderia ter destacado sua capacidade,
mas preferiu exaltar Deus. Daniel fez exatamente o mesmo, e quando revelou o sonho de Nabucodonosor, declarou: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Perceba novamente que Daniel não diz: eu descobri, eu possuo esse poder, ou eu tenho essa capacidade, mas ele direciona toda a glória ao Senhor. Agora observe Pedro, que depois da cura do coxo na Porta Formosa, onde toda a multidão ficou admirada, e esse era o momento perfeito para alguém buscar reconhecimento, mas ele perguntou ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Que resposta extraordinária! Observe a pergunta de Pedro nesse versículo, como se por nossa própria virtude. Será que Pedro acreditava que o milagre aconteceu porque ele era mais santo? Será que imaginava possuir algum poder próprio? Não. Logo em seguida, ele explica que tudo aconteceu pelo nome de Jesus. Perceba como isso destrói uma ideia muito comum, pois muitas pessoas imaginam que determinados homens possuem poder em si mesmos. Entretanto, as Escrituras ensinam exatamente o contrário, e o poder sempre pertence ao Senhor. Quero fazer outra pergunta. Quando Jesus enviou os discípulos para anunciar o Evangelho, qual era o propósito dos sinais? Será que era construir celebridades? Criar admiração pelos discípulos? Ou confirmar a mensagem do reino? Observe o que Marcos registra. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Observe cuidadosamente. Quem estava sendo confirmado? Os pregadores ou a palavra? O versículo responde: confirmando a palavra. E esse detalhe é extremamente importante, pois podemos perceber que os sinais nunca substituem a palavra, mas os sinais, eles confirmam a palavra. E perceba como esse princípio continua protegendo a igreja dos exageros, pois quando os milagres ocupam o lugar da palavra, alguma coisa está fora da ordem estabelecida por Deus. Mas quando os milagres servem para confirmar a palavra, estamos caminhando dentro do padrão das Escrituras. Chegamos então a uma outra pergunta. Se os dons de curar existem para glorificar a Cristo e edificar sua igreja, por que algumas pessoas passam a utilizá-los para promover a si mesmas? Será que isso corresponde ao padrão encontrado nas Escrituras? Sempre que um dom passa a alimentar orgulho, competição, vaidade ou exaltação humana, percebemos que alguma coisa deixou de ocupar o lugar que Deus estabeleceu, até porque o centro nunca foi o dom, o centro nunca foi um instrumento,
mas o centro sempre será Cristo. Imagine um farol durante uma noite de intensa tempestade, onde os navegadores olham para sua luz, porque ela aponta o caminho seguro. Entretanto, ninguém atravessa o mar por causa do farol, pois o farol indica a direção. E da mesma maneira, os dons espirituais apontam para Cristo. E eles não existem para que as pessoas admirem o instrumento, mas eles existem para que conheçam aquele que opera por meio do instrumento. E sempre que um instrumento se torna mais importante do que Cristo, o propósito do dom foi perdido. Até aqui aprendemos que os dons de curar não pertencem ao homem, mas eles pertencem ao Espírito Santo. E também vimos que seu propósito nunca foi promover pessoas, mas glorificar a Cristo e edificar sua igreja. Entretanto, ainda permanece uma pergunta muito importante. Será que Deus continua curando hoje da mesma forma como encontramos nas Escrituras? Antes de respondermos, precisamos voltar ainda mais para trás, onde precisamos compreender como Deus se revelou ao longo de toda a Bíblia. Será que a cura começou apenas no Novo Testamento? Ou Deus já havia revelado seu caráter como aquele que cura muito antes do ministério terreno de Jesus? É exatamente isso que começaremos a estudar no próximo estudo, porque antes de entendermos os dons de curar, precisamos conhecer o Deus que cura. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.